Oi, oi, boa noite. Aqui nós vamos começar a nossa live de hoje, dia 7 de maio, um mês muito importante, que é o mês que a gente comemora a pesquisa. É um mês da gente celebrar o conhecimento, as inovações, a tecnologia. E nós vamos ter um convidado muito especial hoje, que é o Dr. Carlos Bairros, que é um dos diretores do LACOG. E a gente está aguardando ele entrar aqui para a gente começar um bate-papo com ele. E muita informação hoje importante sobre a pesquisa, sobre nossas vidas, a nossa saúde. Aqui estamos recebendo o Dr. Carlos Bairros, médico oncologista e um dos diretores do LACOG, para nos ajudar a entender um pouco, ou bastante, né, sobre os benefícios e o desafio da pesquisa. Qual a importância da pesquisa na nossa vida e para onde vamos, né? Eu estava lendo outro dia um livro do Marcelo Gleiser, que ganhou um prêmio, e Dr. Bairros, e eu fiquei pensando, né, sobre a teoria da evolução, Darwin, né? E a gente não morreu dos dinossauros porque eles morreram antes que a gente, né? E eles eram grandes pra caramba. E agora a gente está tudo fechado em casa com uma pandemia por causa de um vírus, algo tão pequeno que a gente não vê, né? E todo mundo falando todo dia sobre cadê as pesquisas, a pesquisa para descobrir a vacina, a pesquisa para saber qual é o melhor remédio, o melhor tratamento e o teste. E, enfim, para tudo isso precisa de muitos recursos, precisa de muito conhecimento, muito engajamento. Então, eu acho que nada melhor da gente aproveitar esses momentos difíceis, né? Meu pai diria, de todo mal traz um bem. Então, para a gente poder falar da importância das pesquisas, né? Por que você, um médico, foi se envolver e se interessou tanto pelas pesquisas? Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos que estão acompanhando. Um prazer estar aqui nesse mês onde a gente festeja ou comemora, né, as atividades de pesquisa, né? Eu acho que para entrar dentro desse ritmo filosófico que tu imprimiu a conversa inicial, eu acho que a pesquisa em si é obviamente importante, mas o que é mais importante do ponto de vista de evolução social, o que é mais importante do ponto de vista social hoje em dia em geral é a informação, né? Uhum, Tem informação, eventualmente tem um maior valor. E muitas das coisas que a gente faz dependem muito, né? Muitas decisões que a gente toma, né? Quase todas as decisões que a gente toma, né? Obviamente tem coisas que a gente toma decisões intuitivamente, mas a informação é fundamental para nos ajudar a tomar decisões, né? Então, uhum, isso vale para absolutamente todas as ordens de decisão que a gente tem, né, no dia a dia, né? E na ciência, na medicina, né, informação vem, né, de análise, de observação e de experiências, né? Para definir que um tratamento funciona ou não, é fundamental que eu faça um teste, que eu pegue um determinado número de pacientes e use uma determinada estratégia de tratamento e veja o que acontece nesses pacientes. Esse método científico, que hoje em dia está tão claramente definido, né, é o que é mais importante nesse sentido. Então, a pesquisa só tem valor, né, de forma prática quando ela tem capacidade de gerar informações que nos levem a aplicar esse conhecimento para a melhoria de alguma coisa na sociedade, né? Então, obviamente, a pesquisa que está sendo estimulada hoje em dia está orientada a saber o que nós vamos fazer com esse vírus. E para isso é necessário tempo, para isso é necessário método, para isso é necessário recurso, né? Para isso é necessário o envolvimento de um monte de pessoas, né? De várias pessoas, de várias áreas, né?
porque para chegar à informação correta, a gente tem que aplicar métodos corretos nesse sentido. Tá? Então, Ou assim, seja, não é um achismo, né? Não é eu não, acho, são claro, né? A gente está cansado evidências. Aham. ouvir coisas que eventualmente não têm sustentação. Então, é fundamental tentar, né, imprimir um aspecto científico para este processo, e é isso que a gente está tentando fazer dentro do LACOG, ou dentro da área de oncologia especificamente, né? E é por isso que a gente se dedicou a isso, por isso que a gente, tantos anos atrás, mais de 10 anos atrás, né, organizou isto aqui, que hoje em dia eu posso dizer é uma realidade, né, com uma repercussão nacional e internacional muito importante e cada vez mais. Tá. Quando você fala pesquisa, né? é, a maioria do público leigo ou associa pesquisa com a coisa de pesquisa de informação, pesquisa eleitoral, né? É, ou então se relaciona a pesquisa com aquela coisa que acontece muito no comecinho de um estudo, que é estudar uma molécula que vai ser desenvolvida para chegar numa uma droga, mas para isso tem milhões de anos aí milhões não, mas muitos anos, né, para se chegar a ser um tratamento, para ser um medicamento, para ser uma coisa que vocês no consultório recomendam, né? É, como é que começou, né? Como é que começaram os primeiros estudos? Ou como que a ciência estipulou que a pesquisa tem que ter esses parâmetros que você falou, metodologia, ou seja, conta um pouquinho a história da pesquisa. Como que ela começou? Foi uma coisa aleatória? Observou e falou, peraí, como é que isso acontece? Como que se Não, deu a pesquisa? existem exemplos claros, isso foi uma coisa que foi evoluindo à medida que o tempo foi passando, e obviamente no início as coisas eram muito empíricas, eram opiniões de pessoas, né, que tinham mais conhecimento, e essas opiniões valem, né? As pessoas mais instruídas ou mais perspicazes ou mais inteligentes poderão analisar um fenômeno e ter opiniões em relação à explicação daquele fenômeno ou, eventualmente, tratamento de um problema, né, que é, de alguma forma, qualificado. Mas nada supera, nesse sentido, o método científico, tá certo? Por exemplo, uma das primeiras experiências que foi relatada na época das caravelas, né, os marinheiros naquela época, eventualmente morriam de escorbuto. Não se sabia o que era isso, mas era Uhum, uma deficiência metabólica, né, em que as pessoas emagreciam por falta, né, de vitamina C, certo? Tá? uhum, Essa é a definição de escorbuto. E um médico na época, né, uhum, resolveu, numa das viagens longas, isso se repetia uma viagem após a outra, e isso estou falando da época das caravelas. Ele resolveu, isso é registrado hoje em dia como uma das primeiras experiências, né, científicas, né, que sustentam o que a gente faz hoje. E ele fez o seguinte: ele deu para um grupo de marinheiros, né, frutas com vitamina C. Obviamente, ele não sabia o que era vitamina C naquela época, né? E viu uhum, que as pessoas que consumiam isto não tinham, né, as mesmas manifestações daquelas que tinham, certo? Então, esse foi um uhum, dos primeiros, digamos assim, estudos realizados, né, que são parecidos com o que a gente faz hoje, né? Então, assim, se eu tenho um tratamento, por exemplo, para câncer de mama, se eu tenho um tratamento para COVID, se eu tenho um tratamento para qualquer situação específica, né? uhum, O que eu faço, eu, para saber se esse tratamento funciona, né? Eu tenho que comparar alguém que recebe o tratamento e alguém muito parecido, né, com quem uhum. recebe o tratamento, que não vai receber o tratamento. E eu vou ter Certo. que acompanhar a evolução, né, dessas duas pessoas, né, para Uhum. ter certeza que aquele tratamento realmente funciona. E isso normalmente é feito, né, com grupos grandes de pacientes, né, que Uhum.
participam desse tipo de pesquisa. Esse não é o único desenho, essa não é a única maneira, né? Mas isto dá uma ideia para as pessoas, em geral, que precisam entender estes conceitos, né? Isto é necessário para que a gente avance e descubra novos tratamentos. Isso é absolutamente natural e importante. E levanta um outro aspecto, Fernanda, que é o aspecto de que este tipo de conceito tem que ser mais divulgado na população em geral. Uma das coisas que a gente peca na pesquisa na América Latina, não é só no Brasil, né, é na falta de participação do público, né? Para tu veres, nos Estados Unidos, por exemplo, onde essa etapa já foi, né, de certa forma cumprida, qualquer paciente que recebe um diagnóstico de câncer, né, uma das primeiras coisas que esses pacientes fazem é perguntam para o médico: doutor, tem alguma pesquisa disponível para o meu caso? Certo? Isso. E eles já têm essa cultura, né, estabelecida de que pesquisa é importante, pesquisa pode melhorar os resultados atuais, né, e eles já se colocam, né, interessados, não quer dizer que vão participar, né, mas se colocam interessados em saber se isso está disponível para o caso deles especificamente. Então, a participação, né, da população em geral nesse processo é necessária, e esse é um trabalho que tanto o LACOG, Cura e todas as organizações de pacientes que participam, né, deste processo têm que estimular. Eu sei que se estimula, mas nós temos que estimular mais ainda. Essa foi justamente a forma, né, como a gente se encontrou, né? Eu ajudando a American Cancer Society nos Estados Unidos, né? Percebendo a quantidade de pessoas da América Latina, principalmente de brasileiros, que eram tratados nos Estados Unidos via pesquisa, e eu mesmo questionava os médicos: como que vocês vão tratar? Vai ser cobaia, né? Vocês têm que dar um tratamento e não a pessoa passar por um experimento, né? Então eu fui aprendendo, vivenciando, acompanhando, e assim eu também fui apresentada a você, né? A doutora Picard lá me colocou em contato contigo. Então, eu agradeço todas as noites, né, antes de dormir, que isso tenha acontecido, tá certo? E vou continuar agradecendo, tá certo? Exato, todo sofrimento tem uma boa cura, tá vendo só? Então, explica pra gente, assim, quando eu recebi o telefonema lá do Big, né? Por favor, tem um doutor Carlos Barros lá no Brasil, liga para ele, porque a gente quer entender melhor a América Latina e tal. E como é que... Explica para nós, quem é o LACOG, o que que faz o LACOG, ou seja... Eu achava que aquilo tudo que acontecia nos Estados Unidos já acontecia no Brasil há tempos, né? Então eu fui entender que aquelas pesquisas que eram vistas pelos americanos e por quem já estava em tratamento, que a pesquisa era o tratamento inovador, era o tratamento de ponta, é o que tem de mais inovador, né? E aí eu vim entender que o LACOG era o primeiro grupo latino-americano com sede em Porto Alegre, né, um grupo multinacional, a fazer pesquisas multicêntricas. Então, explica para nós o que é o LACOG. Antes de falar um pouquinho mais claramente do LACOG, é importante as pessoas entenderem um par de coisas. Hoje em dia tem em todo o mundo, na área de câncer, mais de 60, 70 mil experimentos em andamento com pacientes, certo? Estão testando diferentes tratamentos. Tá? Então, eu estou falando de mais de 60, 70 mil experimentos. É muita coisa. Tá? Entretanto, se a gente vai ver aonde esses experimentos estão sendo conduzidos, aproximadamente 40%, 40% a 45% estão sendo conduzidos nos Estados Unidos. Tá? Certo. Aproximadamente a metade disso, 20% a 25%, estão sendo conduzidos na Europa. Tá? Nos grandes países da Europa, nos mais conhecidos e mais poderosos do ponto de vista econômico. Tá? Na América Latina, por exemplo, tá? Apenas 2% desses estudos estão acontecendo.
Então, Uhum. existe uma discrepância muito grande, né, da onde a pesquisa está sendo conduzida, onde ela está disponível, certo? Aham. E aí entra uma outra coisa que nós conversamos depois, Fernanda, não te esquece de me perguntar, que é a Aham. questão da pesquisa como alternativa de tratamento, que é um Isso. conceito extremamente importante. Aham. Então, frente a essa discrepância, né, de 60 mil, 40% estão acontecendo nos Estados Unidos, só 2% acontecendo na América Latina. Um grupo de investigadores, médicos latino-americanos, oncologistas, a gente se juntou e dissemos, por que a gente não se junta e organiza um grupo que Uhum. eventualmente consiga trazer estas pesquisas para a América Latina para poder beneficiar, né, a população de Aham. pacientes que nós temos aqui. Porque tendo a pesquisa, tem pacientes que se beneficiam, que têm acesso, né, mais cedo a tratamentos que demoram muitas vezes muitos anos, né, chegar aqui. Então, a Certo. gente organizou isto e em 2008, 2009, nós começamos muito timidamente a desenvolver uma estrutura que, graças a Aham. Deus, depois de muitas dificuldades, né, e com a ajuda e participação de muita gente, hoje em dia a gente pode dizer que é uma realidade. Depois a gente pode Aham. conversar o que está acontecendo hoje em dia com os trabalhos do LACOG, né? E o Aham. impacto que isso está tendo internacionalmente, né? Ainda temos muito caminho pela frente, mas de fato, depois daquela iniciativa inicial, se desenvolveram uma série de projetos que levaram à construção de um grupo profissional de pessoas que está Aham. sediado em Porto Alegre, né, numa instituição, numa organização que se chama Tecnopuc, né, que é uma Aham. incubadora, né, de empresas dentro da PUC de Porto Alegre, né, PUC do Rio Grande do Sul, e eventualmente ali a gente desenvolve um trabalho de coordenação de investigadores e instituições, né, Aham. que abrangem mais de 16 países da América Latina, com mais de 200 instituições e um número enorme de investigadores que participam em diferentes tipos de projetos de câncer organizados pelo grupo. Então, assim, é fruto de uma ideia de algumas pessoas que foi, Aham. ao longo do tempo, sendo concretizada, né, no que hoje é um grupo internacional sólido, né, com uma estrutura profissional de credibilidade, né, e que eventualmente está procurando crescer cada vez mais, estimular, inclusive, que outros grupos semelhantes se estabeleçam, né, porque nós temos espaço na América Latina para muito mais nesse sentido. Certo. E conta pra gente, assim, dá um exemplo de uma droga, já que você está falando de câncer, né? Dá um exemplo, assim, de uma droga. Quanto tempo uma droga que hoje é muito usada no tratamento do câncer? Quanto tempo essa droga demorou? Quantos médicos, mais ou menos, foram envolvidos? Quantos pacientes, né? E, de repente, se a América Latina já tivesse estruturada quando esse remédio começou, será que teria acelerado o estudo? Será que pacientes brasileiros não teriam morrido se tivessem tido a oportunidade de receber esse tratamento que já estava acontecendo lá fora e que não envolveu os centros e os pacientes brasileiros? Certamente isso acontece, tem dezenas de exemplos, mas deixa eu te dar um exemplo positivo, tá certo? Aham, Começar aham, com algo que realmente aconteceu e que algo que realmente é positivo, tá? Em vez de falar do que eventualmente poderia ter acontecido, vamos falar do que aconteceu, tá? Tem perfeito. uma droga em câncer de mama, né, que se Aham, chama trastuzumab, tá? É um isso. anticorpo monoclonal, né? E esse anticorpo monoclonal provavelmente levou, eu não sei o número de anos específico, mas pelo menos uns 10 anos, desde que foi Aham, descoberto, tá? Até que se demonstrou que funcionava em pacientes com câncer de mama, um tipo especial de pacientes com câncer de mama. Tá? Não é todo o aham, câncer de mama que se beneficia.
Tá. Esse medicamento se descobriu que funcionava em pacientes com câncer de mama lá pelo ano de 98, 99, 2000, certo? E Certo. quando se descobriu que isso funcionava nas pacientes com câncer de mama que estavam com doença avançada, né, doença Aham. metastática, doença disseminada, né, se perguntou, será que esses pacientes, quando estão num estágio mais adiantado da doença, ou mais cedo na doença, não é mais adiantado, então, quando estão Aham. num estado mais inicial da doença, né, também não se Aham. beneficiam, né? E então se fez um estudo que começou lá pelo ano de 2000, né, que pegava pacientes que recém tinham sido diagnosticadas com câncer de mama e tinham esse Aham. subtipo especial que a gente chama de HER2, e essas pacientes foram tratadas depois da cirurgia com ou sem esta medicação que se chama trastuzumab. Isso Aham. aconteceu no Brasil. E no nosso grupo, em particular, nós colocamos 40 pacientes, né, num estudo internacional que estava fazendo isso. Então, uma Certo. paciente com câncer de mama em Nova York, uma paciente com câncer de mama em Paris, uma Aham. paciente com câncer de mama em Bruxelas, uma paciente com câncer de mama em Roma ou no Japão, certo? Na Certo. mesma situação, era sorteada internacionalmente a receber ou não o trastuzumab, certo? Depois da cirurgia, certo? E o que Certo. se observou? 3 ou 4 anos depois, que foi o tempo que durou essa pesquisa, se demonstrou, sem nenhuma dúvida, que esta medicação aumentava de forma muito significativa, em mais de 50%, a Aham. taxa de cura. Isto é, uma mulher com este tipo de câncer de mama, HER2 positivo, depois da cirurgia, se recebesse o trastuzumab, Certo. ela tinha 50% mais chance de cura do que se não recebesse o trastuzumab, certo? E Certo. estas 40 pacientes, muitas delas do SUS, que entraram no estudo na cidade de Aham. Porto Alegre, e outras cidades do Brasil que também fizeram um estudo, nenhuma colocou tantos pacientes como nós, né? Mas estas pacientes se beneficiaram desse tratamento, tá? 10 anos antes de que a droga estivesse disponível para as pacientes brasileiras. Porque levou mais 5 anos depois da autorização da apresentação dos dados, né? 5 anos ou mais, para que este tratamento estivesse disponível para todas as pacientes no Brasil. Está entendido? Tá. Então, Não, o entendi. fato delas participarem da pesquisa Aham. deu para elas a chance, né, de Aham. eventualmente se beneficiar de algo muitos anos antes de que a Do que medicação então fosse tivesse. autorizada. Então, a Uhum. participação na pesquisa, além de ser completamente gratuita para o paciente não paga absolutamente nada, né? Aham. Ofereceu uma chance de cura significativa, né? No Aham. caso, a pesquisa funcionou, né? E que foi muito melhor do tratamento convencional que se tinha até aquela época. Exato. Eu gostei muito quando a gente fez a live passada com a doutora Heloísa Rezende, do INJA, né? Que ela também foi ela é também uma das principais investigadoras da Neosamba, e ela contou a história do ser cobaia, né? Porque vocês médicos estão tentando explicar para a comunidade, né, nessas lives que a gente tem feito, o Cura está fazendo, qual o benefício da pesquisa, né? Mas para quê? Para a gente romper o fake news de que pesquisa participar de pesquisa é ser cobaia, né? E eu achei super legal quando ela contou a história do ser cobaia, né? Que tinha a ver com os soldados na guerra, tal. Então, esse ranço, né? Esse conceito ruim faz com que a ciência tenha suas dificuldades. A Eliana aqui faz uma pergunta muito importante, que é assim, para você contar um pouquinho quais são os entraves no Brasil para se fazer pesquisa. E aí eu já aproveito e faço uma outra pergunta em cima dessa. Dado a dramaticidade e a urgência, né, da gente hoje estar pensando numa solução para o Covid,
tá? É, você acha que esse movimento que se começou por conta do Covid, isso vai ajudar muito, beneficiará muito a pesquisa também para outras doenças, como no caso do câncer? Ou seja, quais Duas, são os entraves e se você acha que esse problema, essa dramaticidade do Covid vai ajudar a gente fazer mais pesquisa? são duas perguntas muito amplas, né? Mas eu vou tentar ser breve. Uhum, Pesquisa, de uma forma geral, precisa, né, para responder perguntas importantes, né, uma quantidade de recursos importantes. Porque para ter uma resposta definitiva, é fundamental a gente fazer um investimento importante em número de pacientes, né? No Brasil, existe a necessidade de pagar todo o tratamento que é feito com esses pacientes. O tempo de acompanhamento é muito prolongado. Os exames quando que você precisam fala ser feitos. pagar, é patrocinar, né? Não é o paciente que paga, é você conseguir o recurso para você Exato, dar para o paciente de graça o exato, tratamento. para poder tratar o paciente. O paciente não paga nada nesse sentido. Certo. Então, do ponto Aham. de vista prático, isso já é um entrave importante. No Brasil, Uhum. durante muitos anos, nós tivemos um entrave burocrático muito importante em que a aprovação das pesquisas para serem conduzidas no Brasil demorava muito tempo. Quando em Uhum. países mais desenvolvidos como França, Estados Unidos, Austrália, Canadá, Espanha, né, Inglaterra, uma pesquisa que era proposta se aprovava por entidades regulatórias, né, em 2, 3 meses. No Brasil, Aham. demorava 1 ano e meio ou mais. Né? Então, a gente sempre começava as pesquisas mais tarde e tinha menos oportunidade de colocar pacientes nas pesquisas, porque o tempo era muito curto, né? Nesse sentido. A ponto de que, alguns anos atrás, a pesquisa no Brasil ficou por um fio, né? Uhum. Muitos centros de pesquisa fecharam, né? E a gente teve muitas dificuldades nesse sentido. Nos últimos anos, tem havido uma preocupação das autoridades regulatórias, né, e éticas em acelerar esse processo, e hoje em dia eu confesso que a gente está melhor. Inclusive, tem um projeto no parlamento que procura regulamentar a pesquisa para garantir, né, um projeto de lei, Uhum. e para garantir que os prazos para aprovação ética e regulatória sejam mais claramente definidos e se cumpram de uma maneira competitiva com o resto do mundo, né? Não tem sentido um processo demorar 2 ou 3 meses na Inglaterra e o mesmo processo, né, de aprovação ética demore 1 ano ou mais no Brasil. Então, isso tem que ser azeitado, eliminar as burocracias desnecessárias, né, para que o benefício da pesquisa não fique comprometido pela questão, né, regulatória. Então, esse é um outro entrave. Outro entrave que tem no Brasil é, eventualmente, que nós temos que desenvolver mais centros de pesquisa, né? Mais investigadores, mais instituições têm que se voltar para pensar em pesquisa, né? Para criar mais um paciente no interior do estado do Rio Grande do Sul, que fica a 6, 7 horas de ônibus de Porto Alegre, né? Poderá ter muitas dificuldades a ter acesso a um centro de pesquisa. Então, desenvolver outros centros de pesquisa no interior do Estado, né, evita essa centralização, que é um dos grandes problemas que a gente tem na saúde brasileira de uma forma geral, e particularmente nociva essa centralização para as atividades de pesquisa. Então, existe uma série de barreiras nesse sentido, né, que eu acho que a gente tem que trabalhar em conjunto. Mas se eu tenho que escolher uma barreira, Fernanda, para este tipo de comunicação que a gente está fazendo, eu acho Aham. que a barreira mais importante é uma questão de informação também. Eu acho que as pessoas têm que participar mais, têm que saber que pesquisa é importante e, eventualmente, sabendo que pesquisa é importante, elas vão procurar, vão estimular, né? E, eventualmente, vão querer participar deste processo, né? Nós temos um centro de pesquisa na PUC, aqui em Porto Alegre, fundado em 1996, né? Há 14 anos, 15 anos, né? E, eventualmente, este centro de pesquisa, né, aceita pacientes com convênio, sem convênio, SUS, etc. E tal.
nós temos uma taxa absolutamente mínima de pacientes que se recusam a participar em pesquisa, quando apresentado o termo de consentimento que é necessário apresentar a todos os pacientes. Quando tu começa uma pesquisa, tu apresenta para o paciente o que vai ser feito, tu pede autorização formal para o paciente participar, né? E o paciente tem que assinar um documento que se chama termo de conhecimento. Esse termo, né, eventualmente descreve tudo o que vai acontecer na pesquisa, tudo que pode acontecer na pesquisa, né, e o paciente assina, né? A ideia é que o paciente seja informado, isso é um processo absolutamente, uma etapa absolutamente crítica no processo de pesquisa, e é fantasticamente pequena a percentagem de pacientes que, por um motivo ou outro, resolvem não participar. Então, isto nos diz que o paciente informado, né, eventualmente é alguém que realmente colabora com esse processo, né, porque ele sente que aquela participação é algo positivo para ela. Então, em termos de barreiras, tem várias, né? Eu acho que a informação da população, né, é algo que a gente tem que trabalhar em conjunto de forma muito importante. A outra Eu sempre pergunta... gosto... Diga. Falta a outra metade. Como é que era a outra metade da pergunta? Você lembra? Era dos entraves, e se você achava que agora, com essa dramaticidade da urgência da gente buscar a vacina, os Do testes COVID. do Covid, Isso. se isso vai ajudar a melhorar e aumentar as pesquisas no combate ao câncer também. Eu espero que sim, porque, por exemplo, a CONEP, que é o órgão ético regulatório no Brasil, está aprovando as pesquisas do COVID num prazo de alguns dias, certo? Então, Certo. isso demonstra que é É possível, possível. né? Exato. Entendeste? Então, do ponto de vista prático, é um órgão absolutamente sério, né, que avalia eticamente, né, a proteção dos pacientes em cada protocolo, e eles estão aprovando com uma rapidez enorme. Claro, eles estão em reunião praticamente diária, né, mas certamente é algo possível. Então, eu espero que sim, que tudo que a gente está passando venha a trazer benefícios, né, para o desenvolvimento de pesquisa, né, depois da epidemia. Eu acho que assim, essa questão pesquisa, ela estava muito fechada, né? Muito dentro desse mundo científico, né? E muito dentro dos gabinetes. E acho que essa é a grande importância do cura, né? Que é levar essas informações, traduzir esses termos, protocolo, requerimento, enfim, todos esses termos mais do mundo médico e científico, né? Levar para a população. Eu gosto muito quando você conta a história daquela paciente que era como é que chama? Uma senhora simples que vivia na periferia, né? E que foi diagnosticada com um câncer que ela não teria acesso a um tratamento bom dentro do que existia no mundo já como estándar, né? Ou seja, ela tinha um câncer difícil, raro, o grave ou avançado, mas que via pesquisa ela conseguiu um tratamento inovador que ela não teria num hospital acessível a ela, né? Então, conta um pouquinho a história dessa sua Isso é paciente. importante. E o pano de fundo dessa história, né, é que na pesquisa todo mundo ganha. Quem participa da pesquisa, todo mundo ganha. Mas antes de entrar na história, Fernando, eu quero ressaltar para todos que estão ouvindo, né, é que a transmissão desse conhecimento, que as pessoas têm que se interessar por isso, né, têm que saber um mínimo relativo à pesquisa, né, é extremamente importante para que a gente continue evoluindo e beneficiando mais pessoas. Mas o conceito da história é o seguinte: é uma empregada doméstica que morava num bairro muito pobre de Porto Alegre, não chegava a ser uma favela, mas era um bairro muito pobre, né? E ela era a única que trabalhava na casa, tinha uma irmã que não trabalhava e tinha um outro irmão, né? Eram 3 irmãos morando juntos, um irmão que tinha problemas de deficiência, né?
Ela era empregada doméstica e ela foi diagnosticada com um câncer de mama muito agressivo, né? Para vocês saberem, essa paciente, para chegar no hospital, né, para fazer o diagnóstico, ela precisava pegar 2 ônibus, né? E levava mais ou menos 2 horas, né? Era da periferia de Porto Alegre, tá? E ela foi diagnosticada e nós tínhamos, naquele momento, para aquela situação específica, um tratamento novo, né? Que nós tínhamos a expectativa que aumentasse, né, o resultado que a quimioterapia ofereceria para os pacientes. Quimioterapia é o que estava disponível para todo mundo. Tá? Essa pesquisa estava sendo conduzida em poucos lugares em todo o mundo, né? Tinha 2 ou 3 centros nos Estados Unidos e alguns centros fora dos Estados Unidos, poucos centros. E o nosso centro estava participando. Tá? Esta paciente tinha um tumor grande na mama e foi incorporada nessa pesquisa porque foi diagnosticada lá no nosso hospital. Ela fez foi o que a gente chama de, como que vocês chamam de recrutada, foi aceita. Isso, exatamente. Então, ela fez esse tratamento, tá? E esta é uma doméstica que, eventualmente, levava 2 horas de manhã, cedo, para chegar no nosso centro de pesquisa, certo? Era tratada, fazia os exames e voltava para casa e voltava 1 semana, 2 semanas depois para a continuação do tratamento. E quando você fala em tratamento, você fala da químio, ou que seja lá qual fosse o tipo de tratamento. Químio, os exames, etc. E tal. Então, no momento da cirurgia, certo? A doença desapareceu. Certo. Tá? O tratamento funcionou e funcionou muito bem. Tá? E eu uso esse exemplo, né? A paciente está bem até hoje, tá? E eu uso esse exemplo porque esta paciente poderia estar sendo tratada no Memorial de Nova York, um dos melhores hospitais de câncer do mundo. Se ela tivesse nascido nos Estados Unidos, né? Mas não sendo empregada doméstica em Porto Alegre. Exatamente. Então, pegando 2 ônibus por dia, né? Que, aliás, a passagem era paga pela pesquisa, tá certo? Exato. Ela conseguiu receber exatamente o mesmo tratamento como se ela estivesse sendo tratada no Memorial de Nova York, certo? Então, vocês imaginem a consequência que este tipo de situação tem. E aí, o hospital tem benefício porque tem credibilidade. Os investigadores têm benefício porque incorporaram mais uma paciente. O grupo de gente que trabalha no centro de pesquisa tem um emprego, né? A empresa que patrocina o estudo tem o benefício dos dados, né? E todo mundo depois tem o benefício das informações que são geradas. Então, assim, todas as pessoas que participam na cadeia da pesquisa clínica, né, tem um benefício quando alguém, né, incorpora. E o benefício maior, que ao final da pesquisa, essa medicação se transformar num novo tratamento, que é o que a gente está querendo que aconteça com o câncer, com o Covid e tal. Por quê? Porque a partir da pesquisa virá um conhecimento que vai trazer junto com isso um tratamento, ou seja, a cura, né? A cura. E nesse Se não caso, a cura total, transformar uma doença que morreria numa doença crônica, como a diabetes, como outras, né? E nesse caso, Fernando, era cura mesmo, porque era uma situação para tentar curar mesmo a doença. E para te dar um exemplo de tempo, para que as pessoas tenham uma noção disso, isso já aconteceu há uns 3 anos atrás. A gente sabe, né, que esse tratamento funciona, tá? Mas ainda está em avaliação pelo FDA americano, que provavelmente nos próximos meses vai bater o carimbo e dizer que esse é o melhor tratamento existente, certo? Então, esta paciente e as outras que já participaram se beneficiaram desse tratamento muito antes de que as autoridades regulatórias batessem o martelo e dissessem que essa é a melhor forma de tratar esta doença. Eu acho que, assim, por isso, né, que é tão importante a gente mostrar, como você falou, o lado positivo da pesquisa, né, para a gente conseguir mostrar para a população a importância da gente não depender só do governo para os financiamentos das pesquisas, né, e a gente poder mobilizar através de ações que o Cura
está tentando e já fez algumas, né, para arrecadação de fundos. Eu vou falar que a gente vai ter no próximo mês, né, a escolha do ganhador do próximo prêmio, do prêmio Renata Torma Procianoi, né, que é um prêmio, a segunda edição, e é um prêmio que foi instituído pelo Cura a partir do quê? De uma doação de uma família, ou seja, que teve uma história triste, uma perda de uma pessoa, um ente querido, né? Mas foi uma pessoa que foi tratada por uma pesquisa, né? E ela tem muito interesse que isso seja não só a homenagem para alguém que ela perdeu, mas ao que seja um estímulo para que novos pesquisadores, né, aconteçam, se entusiasmem, né, e também que novos centros, que novos médicos, e que também esses entraves diminuam para que a gente possa crescer no conhecimento. E aproveito e já te passo outra associação. A gente, por mais que está no ano 2020, e eu falei dos dinossauros e dos vírus, a gente também passa por uma crise meio de burrice, né? Tem um embate aí entre a razão, o embate, a razão e a ciência com a ignorância também, né? Tem os terraplanistas, enfim, tem uma dificuldade das pessoas entenderem que a gente está evoluindo, né? E fica uma coisa muito dualista, às vezes, né? Entre a ciência e a religião, a ciência, e eu achei muito legal a doutora Heloísa também, quando ela disse que o ser humano é formado por saber. E todas as formas de saberes são importantes. A filosofia, a religião, a ciência, ela vai formando o ser social, né? Então, eu acho que eu acho legal quando eu trago vocês para as lives, para as pessoas verem que os médicos, os oncologistas, os pesquisadores são seres humanos, né? Vocês são mortais também, vocês vivem, alguns choram, rezam, ou seja, a ciência ela não é uma coisa inatingível, ela não é uma coisa do outro planeta, né? A ciência é uma coisa para ser usufruída por todos, né? E me faz muito, muito feliz poder estar à frente aí do Cura e buscando que mais pessoas, eu estou vendo aqui quem está entrando, fica difícil ler assim, os nomezinhos, mas eu vou reconhecendo a Maria Branco, a Regina Davidson, a Alcina, um monte de gente que vai entrando, assim, que pessoas que foram conhecendo a gente no longo do caminho e foram acreditando e estão com a gente. E o LACOG vai ter um estudo muito importante que vai ser apresentado na ASCO, né? A ASCO 2020, infelizmente não vai ser presencial, vai ser virtual, mas foi um estudo, o LACOG 0415, que foi um estudo desenvolvido e coordenado pelo LACOG e que vai ser apresentado pelo Dr. Fernando Maluf, que é o embaixador do Cura, né? Qual é a importância desse estudo para vocês, latino-americanos, apresentar esse estudo na ASCO? Antes de entrar nisso aí, Fernanda, deixa eu voltar a esse que eu acho que é o tema mais importante para mim neste momento. E eu confesso que, preocupado com outras coisas, eu não tenho dedicado, né, o esforço que eu deveria para este assunto, que é esta questão de divulgar publicamente as atividades de pesquisa. Tá? Um Uhum. outro aspecto que é muito importante que seja colocado, tá? Há muitos anos atrás eu escrevi um editorial para um jornal. Eu estava muito chateado com aquela coisa da cartilagem de tubarão curando câncer. Os que são velhos o suficiente, né, como eu, deverão lembrar daquela história da cartilagem de tubarão que vinha de Cuba, etc. e tal, né, e que curava câncer. Então, Uhum. vira e mexe, a gente se encontra com vacina japonesa e com outros métodos de graviola e, eventualmente, outras coisas, creolina e etc. e tal, que, eventualmente, curam câncer. E eu Uhum. fiquei muito chateado porque um paciente meu terminou falecendo porque um frei aqui em Porto Alegre escreveu um livro dizendo que babosa, né, curava câncer. E que as pessoas não precisavam fazer quimioterapia.
tá? E este paciente que tinha cura, né? Eventualmente ele parou o tratamento que era curativo para fazer uso da babosa e terminou morrendo. Uma pessoa jovem de 20 e poucos anos. Tá? E eu fiquei muito chateado com aquilo e escrevi um artigo que era a cura do câncer e o comércio da esperança. Tá? Uhum. E essa situação de desespero das pessoas, né, que enfrentam uma situação onde muitas vezes não existe uma solução definitiva, né? E Uhum. nós, lamentavelmente, como oncologistas, né, vemos a maior parte dos casos, e a gente consegue curar hoje em dia a maior parte dos casos com câncer, mas tem uma proporção de casos nos quais a gente não consegue curar. Esses Uhum. pacientes evoluem, nós usamos todas as alternativas que a gente tem disponíveis para tratamento, mas inevitavelmente a gente chega naquela consulta em que eu não tenho, de forma formal, né, disponível um tratamento que seja melhor do que qualquer coisa, certo? Uhum. Porque todos esses tratamentos já foram feitos, né? Essa situação que lamentavelmente acontece em todos os casos que não são curados, é uma situação ideal para um projeto de pesquisa. Então, assim, vamos testar esta droga nova que ainda não sabemos o que pode, né, dar de benefício, certo? E termos pesquisas que explorem esse tipo de situação, certo? Que vão usar essa experiência, né, de forma organizada, dar segurança para o paciente quando isso está sendo feito, né? Esse tipo de pesquisa nós não temos suficiente ainda no Brasil e precisamos de mais disso, né? Então, uma das estratégias que a gente tem é tentar desenvolver mais e mais estudos de fase 1, estudos de fase 2, que são esses estudos que incorporam esse tipo de pacientes, que já fizeram tratamento prévio e não tem muitas alternativas curativas disponíveis, para testar novos tratamentos de uma forma científica, de uma forma organizada, de uma forma cuidadosa, que proteja os pacientes nessa situação. Tá? E muitos desses pacientes, ou alguns desses pacientes, né, apresentam benefícios, certo? Então, é fundamental entender que a pesquisa não é necessariamente só para curar, né, como mencionei nos casos anteriores, mas também ela beneficia de forma Vai vender. organizada as pessoas que eventualmente têm uma situação mais difícil. Então, a esperança é melhor colocada nesse tipo de situação do que em tomar cartilagem de tubarão, tomar É uma chá coisa de... comercial, né? Sendo que veio a gente Exatamente. vender a esperança. A gente pode viver com esperança sem precisar fazer disso um business, né? Queria agradecer Exato. aqui a presença também de colegas seus, a doutora Aline Lauda, a doutora Aline Arruda, do IBCC, está aqui escutando a nosso bate-papo. E você falou que ia falar um pouquinho Isso. do estudos É um 415 que vai ser projeto. apresentado. Se eu não Isso, me Neto, engano, mas... tem até o doutor Felipe, que é do IBCC, que também faz parte do estudo, né? Isso. Então, assim, E ó, só para te a avisar, ideia... nós temos 10 minutos, tá? Para Isso. não A derrubarem a gente ideia, antes. a ideia é que existe uma comunidade científica e a Aham, comunidade científica tem determinadas regras, né? E essas regras implicam em que tem um determinado fórum, né, onde as pesquisas são apresentadas e como as pesquisas são apresentadas. Então, as aham, pesquisas mais importantes na área de oncologia, né, são apresentadas em alguns congressos internacionais, onde todos os oncologistas se juntam e especialistas que lidam com o câncer. E nesse congresso, né, a gente apresenta e discute os resultados preliminares das pesquisas que são realizadas. E o maior congresso, né, nesse sentido, é reconhecido o Congresso Americano de Oncologia Clínica, se chama ASCO, né, que é aham, conduzido todos os anos no mês de junho, né, em Chicago. uhum, Então, esse congresso é onde se apresentam, né,
os estudos mais importantes. Para terem uma ideia, normalmente se apresentam de 5, 6 mil estudos todos os anos, dos quais apenas uma centena, né, são selecionados para serem apresentados oralmente. Então, o investigador vai lá na frente de 5, 6, 7, 8, 10 mil pessoas e apresenta os resultados do seu estudo, e o estudo é discutido, né, em plenário. E isto aqui é como se fosse uma cerimônia de Oscar, né? Onde todo mundo se junta, né? Eu fiz essa E, associação para eventualmente, explicar para o povo. a apresentação somente é como se fosse candidato a um Oscar. E, na realidade, o que está acontecendo com o LACOG é que um dos estudos conduzidos ao longo dos últimos 3 anos no LACOG foi selecionado na área de câncer de próstata para ser apresentado no Congresso da ASCO. Isso nos deixou muito satisfeito, né? É um estudo original, é um estudo que tem chance de revolucionar, né, o tratamento do câncer de próstata. Os resultados são extremamente interessantes. A gente não pode divulgar quais são os resultados ainda. Isto vai ser feito, né, durante o congresso, mas certamente uma distinção absolutamente fantástica para o LACOG, que um estudo conduzido exclusivamente pelo nosso grupo, com investigadores latino-americanos, com pacientes latino-americanos, com a ideia que foi latino-americana, né? Eventualmente ter essa reconhecimento, né? Reconhecimento de apresentar o estudo assim, é como se a gente chegasse a uma certa maturidade, que é o Oscar. obviamente importante. E isso com certeza pode até trazer mais recursos, né? Porque a indústria farmacêutica vai gostar de saber desse reconhecimento, né? Acho que isso até antes de você terminar e antes da gente terminar, era legal você, como médico, falar para quem está nos escutando a importância do apoio ao cura, né? Para que a gente possa realmente continuar captando recursos através das atividades que a gente faz, não só as científicas junto com vocês, mas as atividades na área da moda, do esporte, da música, da arte, né? Que o quanto é importante a sociedade estar apoiando, né, nessa luta para a gente poder gerar conhecimento. E às vezes que eu falo, às vezes a pesquisa vai para o câncer e ela acaba resolvendo a queda de cabelo. Às vezes ela vai para a malária, né? E às vezes o tiro acaba pegando. Ou seja, nunca é desperdício. O conhecimento sempre é uma informação que vai servir para alguma coisa, até para não servir, se for o caso. Claro. Assim, deixa eu dizer para vocês, a Fernanda é uma pessoa extremamente especial, né? Ela não existem muitas Fernandas por aí, tá? Não diga isso, ninguém é substituível. A ideia é que os recursos, né, que eventualmente a pesquisa precisa para ser conduzida, eles vêm de várias fontes, ou podem vir de várias fontes. O recurso mais comum hoje em dia na América Latina é a própria indústria farmacêutica, que tem interesse em desenvolver uma determinada droga, né? Drogas que são promissoras, e precisa fazer o experimento. Então, a gente se oferece, desenha o experimento, né? E tem os pacientes e, eventualmente, recebe o apoio da indústria farmacêutica para que o estudo seja feito de forma acadêmica. Às vezes, a indústria faz isso independente da participação acadêmica, né? Então, o LACOG é uma instituição absolutamente independente que, eventualmente, propõe estudos e consegue recursos com a indústria para conduzir esses estudos. Os recursos de governo são muito limitados, né? Absolutamente limitados, né, neste momento, e a gente não vai se sustentar hoje ou daqui para frente com recursos que venham do governo. E eu acho que parte do que eu estava falando no início, de educar a população da importância da pesquisa, certo? Passa por isto. Se eu informo que a pesquisa é importante, a sociedade vai ter que participar,
certo? Uma sociedade que não pesquisa, que não investe em desenvolvimento de pesquisa, ela não vai para frente. Né? Se tu vai ver as sociedades que têm grande desenvolvimento tecnológico, todas elas têm empresas da sociedade que eventualmente, né, contribuem no processo de pesquisa. Às vezes parcerias público-privadas, às vezes pesquisas estritamente privadas, acadêmicas, né, com parcerias com universidades, empresas e universidades. Né? Esse tipo de investimento é absolutamente fundamental. Tá? Então, aí entra como é que a gente faz que a sociedade se dê conta disto, né? Crie uma consciência nesse sentido e comece a contribuir. Né? Então, do ponto de vista prático, Fernanda, se a gente vai revisitar o que a gente vem conversando, né? Acho que direcionar esta campanha para gerar uma informação cada vez maior, né, na sociedade de uma forma geral, né, para a importância da pesquisa, poderá levar a que a sociedade se sensibilize, empresas se sensibilizem, pessoas se sensibilizem, né, e de forma mais consistente, né, participem disso. O modelo desse cenário que eu estou descrevendo no mundo hoje em dia são os Estados Unidos, né? Não tem nenhuma sociedade como a americana que eventualmente participe em diferentes atividades do ponto de vista de filantropia, né? E esse modelo é algo que a gente tem que desenvolver culturalmente nas sociedades latino-americanas, certo? Que as pessoas tenham, no final do ano, né, o orgulho de dizer: eu tenho participação nesta iniciativa. Projeto, nessa Né? iniciativa. Eu sou Né? parte da sociedade, eu não só desfruto dos frutos que ela dá. Eu pus a minha terrinha, eu pus a minha sementinha e vou colher o fruto, se não eu, as minhas gerações que virão. Doutor Bairros, nós teremos que terminar antes que o Instagram nos derrube em alguns poucos minutos, 2 acho que nós temos. Eu queria te agradecer enormemente, primeiro a confiança, não a você em primeiro lugar e a todos os médicos do LACOG. Não tem sido fácil a nossa luta, né? Juntos, cura LACOG, mas eu sou uma mulher de fé, uma fé no divino e uma fé no homem também, né? E acho que a gente junto com a sociedade, junto com vocês, conhecedores e benfeitores aí da ciência, a gente vai conseguir melhorar a qualidade de vida dos pacientes, sejam eles de câncer, de outras doenças, né? Até porque o paciente de câncer hoje, ele é um dos grupos de riscos desse Covid que veio. A gente não conseguiu falar muito disso, mas é sempre assim, sempre a gente fica com um tema para a próxima live. E você tem alguns segundos para falar tchau. Obrigado, Fernanda. Eu acho que, como eu disse, eu quero cumprimentar a Fernanda pelo esforço. O que ela tem feito não é nada fácil, né? O projeto Cura é um projeto inédito, né? Estão te agradecendo aqui também. A Alcina está te agradecendo também, Eliana, tá. E a Alcina e todos os que estão participando do projeto, mas eu acho que é um caminho longo pela frente, mas eu garanto para vocês que a gente vai se sentir muito orgulhoso de tudo que está sendo feito, né, nesse momento. Exato. Então, a todos, beijo o mês todos. de maio é o mês da pesquisa. Vamos todo mundo batalhar todo dia, Obrigado, sair na Aline. rua e bater panela, porque a pesquisa está aí e a gente vai bater panela em prol da pesquisa. Viva a pesquisa! Boa noite, gente. Tchau. Beijo para todos. Um beijo para vocês todos também. Beijão, beijão.